Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Ira chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. É isso aí, Silas. Boa tarde a você, boa tarde, João, Lenil, todos os rádio ouvintes da Campina FM, você que me acompanha pelo Instagram, @DRUirapb. Um abraço para o professor Vanderlei de Brito aqui que está acompanhando, Altabi, todos vocês que estão no meu Instagram acompanhando a live, né? Que depois a gente vai disponibilizar através de cortes, né, Silas, como a gente tem feito. Então, agosto, além de ser o agosto dourado, né, que é o mês também da amamentação, ele é o agosto branco porque ressalta essa importância dessa mobilização, tanto nacional quanto internacional, pela nossa saúde respiratória, né? E o que é que fazem? Qual é o papel dos nossos pulmões, nesses órgãos que ficam aqui dentro da cavidade torácica? É um órgão que, através de suas membranas, né, e das estruturas chamadas alvéolos, ela faz a troca gasosa do nosso CO2, que é produzido pelo metabolismo das células, e por O2, né? O O2 entra no organismo e o CO2 sai através da nossa respiração. O CO2 é o dióxido de carbono e o O2 o nosso oxigênio, né? Então, é importante essa conscientização porque ela tem como foco principal, Silas e ouvintes, a prevenção e o combate ao câncer de pulmão. Um tipo de câncer, Silas e ouvintes, que embora prevenível, né, na grande maioria dos casos, ele ainda figura entre os mais letais do mundo. Eu aproveito e mando um abraço para toda a grande equipe de pneumologia, de amigos, Dr. Geraldo Antônio, Dr. Ijane Leide, Dr. Juarez Ritter, doutora Daguijane, Dr. Tiago Fagundes, a doutora Andresa Duarte, pneumologista, né, lá do Hospital Universitário, que é um serviço, viu, Silas? Aproveitando, nós temos um serviço de residência em pneumologia no nosso querido Hospital Universitário Alcides Carneiro. Então, a cor branca ela foi escolhida justamente, João, para simbolizar a pureza do ar, né, e a necessidade de manter os pulmões livres de poluentes, e especialmente do principal vilão, o tabagismo, né? O cigarro, mais uma vez, como na grande maioria das nossas temáticas, ele é o grande vilão de várias doenças que atingem os seres humanos. Então, nesse mês ainda a gente tem datas bastante simbólicas, que é o Dia Mundial do Câncer de Pulmão, que foi no dia 1º de agosto, e no próximo dia 29 de agosto a gente tem o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Então, esses são marcos que ocorrem no mês de agosto, que eles reforçam a importância da gente reforçar a educação, a prevenção, né, da população sobre os riscos e também as estratégias de prevenção. Para você ter ideia, Silas e ouvintes, na questão do panorama global, segundo o IARC, o Globocan, né, que é o Global Cancer Observatory, né, no caso, de 2020, da IARC, que é um órgão da Organização Mundial de Saúde, o câncer de pulmão, no mundo, ele foi o segundo tipo mais frequente, né, de câncer, com cerca de 2,2 milhões de novos casos, representando 11,4% de todos os tipos do câncer, e também foi o mais letal, com 1,8 milhões de mortes, o que corresponde a 18% de todas as mortes por câncer no mundo, né, para a gente fazer mais ainda esse reforço da importância dessa data. Nos homens, isso no mundo, ele foi o mais incidente, com 1,4 milhões de casos, enquanto que nas mulheres ele figurou em terceiro lugar, com cerca de 771 mil casos no mundo, sendo o cigarro o principal fator de risco relacionado com 85 a 90% dos casos. Para você ter ideia, aqui no Brasil, e sempre eu trago as nossas estatísticas, no geral, entre homens e mulheres, são cerca de 32 mil, quase 32.600 casos de câncer de pulmão. Ele representa cerca de 4,6% de todos os diagnósticos de câncer do país. Então, incluindo os cânceres de pele não melanoma, né, o câncer de pulmão em homens ele vem em quarto lugar e em quinto lugar entre as mulheres, né? Então, é uma neoplasia bem incidente, né, e como eu falei, com altas taxas de letalidade. Então, no próximo dia 29 de agosto, que é esse Dia Nacional de Combate ao Fumo, é uma oportunidade, junto com o dia de hoje, para a gente reforçar a importância dessas políticas públicas, como a que a gente tem no nosso país, de desincentivo ao cigarro e de combate ao tabagismo, especialmente aquela lei
que ficou conhecida como a Lei de Proibição de Fumo em Lugares Fechados, né? Antigamente, Silas e ouvintes, quando você saía para uma festinha assim, você voltava, especialmente lugar fechado, com ar-condicionado, você voltava impregnado de cigarro, com os olhos lacrimejando de tanto que as pessoas fumavam nesses ambientes de festa. Então, é muito importante que a gente fale mais uma vez sobre esses males que o tabagismo provoca, né? E o câncer de pulmão é ainda bastante incidente no nosso país, apesar de todas as campanhas que se fazem, né? E hoje a gente tem um fator que veio para piorar isso aí, que foram os vapes, né? Os dispositivos eletrônicos de fumo, que são proibidos a comercialização, a propaganda, enfim, né? Tá proibido isso aí. Nós temos leis, inclusive tem lei estadual e tem lei municipal aqui em Campina Grande, versando sobre a proibição disso. Agora no São João teve um trabalho importantíssimo da equipe do PROCON, né? Eles fizeram essa fiscalização junto com a Gevisa, e quem foi pego no Parque do Povo, né, e nesses ambientes onde estava ocorrendo o São João com o cigarro eletrônico foi apreendido na mesma hora, né? A pessoa não teve uma multa, não teve uma coisa desse tipo, mas foi recolhido esse equipamento que tem uma quantidade de nicotina extremamente alta, né, equivalente a fumar aí pelo menos uns 8 a 10 cigarros, dependendo do vape, né? Só que é muito rápido, né, que o corpo absorve isso. Então, a gente fica aí à disposição, João e Silas, para perguntas de vocês. O senhor falou do cigarro, mas as pessoas que não fumam, elas também devem se preocupar com o câncer de pulmão? Sua pergunta ela foi muito importante, porque o Globocan e o IARC, eles também viram que houve uma elevação discreta, né, de câncer de pulmão entre mulheres, né, especialmente não fumantes, para você ter ideia, podendo estar relacionados aí à exposição ocupacional, né, poluição do ar, o asbesto, o radônio. O que é que o pessoal fala da poluição do ar, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né? Você respirar o ar de uma cidade como São Paulo, né, nos dias de extrema poluição e de tráfego intenso, é equivalente a você fumar 4 cigarros. É impressionante a questão da poluição na cidade de São Paulo. Esse estudo, João, que mostrou, foi um estudo que saiu na revista The Lancet, né? The Lancet tem uma subdivisão que é The Lancet Respiratory Medicine, né, que ela viu que houve esse perfil de aumento de câncer em mulheres, com o tipo mais comum respondendo por cerca de 60% dos casos, né, especialmente também, além desses fatores poluentes que eu falei, uma predisposição genética e também alterações imunológicas, né, que as pessoas sofriam, que impediam de que o corpo combatesse adequadamente o câncer, né? Então, a gente tem hoje uma maior facilidade, por exemplo, de estudar fatores genéticos ligados ao câncer. Hoje eu recebi uma paciente mesmo no meu consultório, não era câncer de pulmão, mas ela tem uma certa, não vou dar aí detalhes, mas uma alteração na genética dela que predispõe ao aparecimento de diversos tipos de carcinoma pelo corpo. E hoje ela veio justamente por uma questão da tireoide dela, né? Porque carcinoma é um nome que a gente dá por causa do tipo de câncer. É um câncer do folheto epitelial. E esses folhetos estão ligados ao nosso sistema, ao nosso desenvolvimento embrionário, que nós somos 3 folhetos de células, né? Tem o epitelial, tem o mesenquimal, enfim, tem o neural, né? Nós temos esses tipos de folhetos, quando a gente tem embrião, se desenvolve, se forma, e cada um deles recebe um tipo de nome de câncer diferente, né? O câncer tem nome e tem sobrenome, né? Então a gente tem esse jeito de nomear. Então, nominar as coisas. Então, além da poluição, eu falei bastante do tabagismo, né? Para prevenção e rastreamento, quando alguém me pergunta, especialmente você aí que é fumante, a gente ainda não tem no Brasil, Silas e ouvintes, um protocolo do sistema de saúde para esse rastreamento com tomografia de baixa dose, né? Uma tomografia como a que foi usada na Covid, né? Nas pessoas, que é uma tomografia especialmente que ele atinge a parte da árvore pulmonar, né? Ele vê muito bem, mas a gente ainda não tem esse protocolo de rastreamento. Então, primeira coisa é abandonar o tabagismo, e a segunda coisa é procurar o médico regularmente, ficar atento aos sintomas, porque o tabagismo ele não pode provocar apenas o câncer, mas tem outra doença que atinge mais de 6 milhões de brasileiros, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que cerca de 50% das pessoas que estão com essa doença nem sabem que tem, para você ter ideia, porque perderam bastante função pulmonar, e muitas vezes só vai dar sintoma quando precisa de uma hospitalização,
quando vai precisar de um oxigênio suplementar. Tem gente que precisa carregar um tubinho de oxigênio para todo canto. Eu não sei se vocês já viram aí pelo shopping, alguém carregando um cilindrozinho de O2, numa cadeirinha de rodas às vezes, para poder respirar. Foi a realidade, por exemplo, do humorista Chico Anísio, né? Nos últimos dias de vida dele, era dependente totalmente de um cilindro de oxigênio, por causa da longa exposição ao tabaco que ele teve, né, durante a vida dele. Então, a gente tem essas questões, né? Mais uma vez, procurem regularmente o médico, especialmente você que é tabagista, que é etilista, para ficar atento a qualquer sinal e sintoma de que está acometido por uma doença como essa, porque a gente ainda não tem um rastreamento consolidado no Sistema Único de Saúde, não está implementada essa tomografia de baixa dose, que seria o ideal, né? E é importante ficar atento a alguns sinais e sintomas: tosse crônica, uma expectoração purulenta, tosse com expectoração de sangue, né? Eu tive uma paciente, não era câncer de pulmão, mas era uma metástase, que foi evidenciada por uma tosse com sangue. Essa paciente começou a tossir, vinha sangue no escarro da tosse e foi diagnosticada com a metástase, né? Mas pode ter também de câncer de pulmão. E vamos falar que não é câncer, mas é uma doença bastante prevalente na nossa população, a tuberculose pulmonar, né? Pode ser até uma tuberculose pulmonar. Então tem diagnóstico, tem tratamento pelo SUS eficaz, tá certo? E é importante que as pessoas prestem atenção aos sinais que o seu corpo dá. Não deixe para procurar o médico só quando tiver uma falta de ar muito grave, entendeu? É isso que a gente alerta, né? Uma tosse crônica tem que ser investigada. Tem que saber se você está com algum fator de risco. Você mora próximo a uma exposição, por exemplo, de poluentes, né? Aqui é comum, aqui em alguns bairros, vocês aí que estão em casa também podem observar, algumas chaminés que ficam em determinados bairros, né? Próximo especialmente a padarias, a churrascarias. Você tem que ficar atento à exposição a esses efeitos poluentes, né? Queima de lixo também, que a gente vê aqui. Tem um lugar aqui que eu não sei onde fica, ali no Distrito Industrial de Campina, Silas, de vez em quando o pessoal toca fogo ali. Nossa, é uma fumaça preta, assim, que vai alto, meu amigo, aquilo ali. Então, aquilo ali é altamente poluente. A exposição prolongada àquele fator poderá ocasionar diversas doenças respiratórias, inclusive o câncer de pulmão. Ô Ira, eu queria lhe fazer um questionamento sobre um aspecto que é relacionado à, digamos assim, hereditariedade dessa doença. Em que sentido? Explico. A mãe, uma mulher grávida, fumante, que tipo de doença ela pode passar se mantiver o vício ou mesmo sem estar utilizando-se do cigarro, por exemplo, durante o período da gestação para essa criança? Olha, normalmente a mulher fumante, a situação principal que vai atingir o feto vai ser mais uma restrição do crescimento intrauterino, né? Do feto. Ele não vai ser tão acometido daquelas toxinas, vamos dizer assim, diretamente inaladas, né, que vão ficar ali sendo absorvidas pelos pulmões. Vai ser mais uma questão relacionada à nicotina, né, a circulação da nicotina, e isso aí vai poder ocasionar uma restrição do crescimento intrauterino. O que vai acontecer com aquela criança é que, se essa mãe não para de fumar, e está fumando ali amamentando, ela está fumando com a criança pequena, essa criança está exposta a esse cigarro, um fumante passivo, e ele poderá ter o desenvolvimento de um câncer de árvore respiratória ou de outras localizações, né, bem antes do que seria convencional numa pessoa que começou a fumar, por exemplo, aos 18, 17 anos. O tratamento do câncer de pulmão ela é exclusivo com quimioterapia, ou Ira? Não, nos estágios iniciais, o que acontece? A cirurgia, estágios iniciais, o que não é a realidade do nosso país da descoberta, mas a cirurgia com o cirurgião torácico é a principal forma de tratamento. Né? Essa é a principal forma. Agora, nas fases mais avançadas, aí sim você vai associar a quimioterapia, a radioterapia, a terapia-alvo. Também mudou muito o tratamento do câncer de pulmão, Silas e ouvintes, do que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, do que é hoje, por causa justamente das terapias-alvo e da imunoterapia. Melhoraram bastante a sobrevida, mas qual é o problema ainda que a gente enfrenta? O acesso é desigual. Como tudo que chega, que revoluciona a medicina, a maior parte das coisas, quando revoluciona ainda o tratamento, o acesso é bem desigual, porque a imunoterapia, por exemplo, ela se mostrou bastante eficaz
Porque ela estimula, em linhas gerais aqui, para todo mundo que está me ouvindo entender o que eu estou falando, ela estimula as nossas células imunológicas a identificar e a destruir as células tumorais. Porque o tumor, o câncer, ele tem uma propriedade que ele engana as nossas células de defesa. A célula de defesa chega junto dele, mas não consegue identificar que aquilo ali é um câncer. São propriedades bioquímicas que os tumores têm, são sinalizadores que fazem com que isso aconteça. Então, a imunoterapia ela vai ampliar a resposta ao tratamento, vai melhorar o perfil e a sobrevida desses pacientes com câncer de pulmão. Mas a melhor forma de prevenção, sem dúvida, continua sendo evitar o tabagismo, que é responsável, repito, por 85% a 90% dos casos de câncer de pulmão, e também vocês aí prestem atenção na exposição ambiental. A exposição a poluentes, de maneira repetida também, pode levar a um quadro desse tipo. O senhor que é especialista em cabeça e pescoço, ainda falando dessa questão do tabagismo, Sim. O tabaco também influencia em cânceres nessa região? Tem uma incidência muito grande relacionada ao uso do cigarro? Na cabeça e pescoço? Sim. Por exemplo, é um dos principais fatores de risco nos cânceres de faringe, de laringe, de câncer de cavidade oral. Por exemplo, só na laringe, o cigarro, João, ele aumenta a chance de um câncer em mais de 25 vezes. Não é 25% não, viu? Você que está aí me ouvindo, Você que gosta de matemática, faça aí quantas vezes aumenta, 25 vezes. Bota aí na percentagem para você ver quanto fica. Isso assombra as pessoas. Quando elas colocam percentualmente e vê, é um aumento muito grande, Em câncer de pulmão, o tabagismo, ele aumenta o risco de câncer de pulmão em mais de 1000%. 1000%. Tá? É um percentual bem elevado para as pessoas aí, principalmente os jovens que estão ouvindo esse programa, Você aí que é jovem, tem menos de 18 anos, começar a fumar, pensar nessa besteira. Eu estou fazendo nada aqui, fazer o que? Fumar. Vou fumar um vape. Pronto, aí quando faltar o líquido do vape, tu vai comprar nicotina onde? No posto, Numa padaria, no mercadinho, Para você poder... O INCA mostrou isso, que as pessoas que fumam dispositivos eletrônicos, os vapes, elas estão 4 vezes mais predispostas a comprar um cigarro convencional do que aquele que não fuma. Lógico, onde é que ele vai repor a nicotina dele? Através de um cigarro convencional, fumando um atrás do outro. Então prestem atenção, evitem o hábito do tabagismo, prestem atenção a sintomas, como eu estou falando, a tosse persistente com ou sem sangue, tá certo? Dor no peito ou nas costas, uma perda de peso inexplicada, uma fraqueza de maneira inexplicada, uma falta de ar, tá certo? Que aí já seriam sintomas mais graves, mas pode acontecer, E aí para você procurar o colega, e especialmente se você já é fumante, você não consegue por N motivos, aqui eu estou para julgar ninguém, estou para condenar ninguém, mas você não consegue parar de fumar, você faça parte de um acompanhamento médico regular. Faça um acompanhamento médico regular. Você vai fazer exames como radiografia, você vai fazer essa tomografia que eu falei, de baixa dose, ou até mesmo um PET scan, se for o caso, tá certo? Para poder fazer aí esse diagnóstico, tá certo? Então prestem atenção aos sinais que o corpo dá. Mais uma vez a gente vem aqui e evidencia isso, O corpo da gente dá sinais, ele manifesta sinais, tá certo? Ira, e quem parou de fumar? Existe uma estimativa de tempo que o corpo leva para, digamos assim, eliminar esses sinais do tabagismo? A gente tem essa desintoxicação. Eu não vou te dizer assim exatamente os prazos, porque isso aí eu teria que ver novamente alguma fonte de informação sobre isso. Mas tem sim, o corpo ele consegue se desintoxicar do cigarro. O que ele não consegue melhorar, isso aí ficou alerta para a doença pulmonar obstrutiva crônica, é aquela perda funcional que aconteceu, aquilo ali não melhora. Tá certo? Aquela perda funcional, ela vai até se acentuar, porque a cada década a gente tem uma perda funcional pulmonar, tá certo? Que ela é mais ou menos significativa a depender desses fatores, desses nossos hábitos de vida, especialmente exposição a poluentes, de predisposição a pneumonias, de um sistema imunológico que não está funcionando adequadamente, enfim. E aí fica também outra dica, especialmente para os idosos: tomem as vacinas. Certo? Essas vacinas de gripe, a vacina de influenza, a vacina, a pneumo 23, que você tem em laboratórios privados,
tá certo? Tomem essas vacinas, porque ela vai te ajudar a diminuir a chance de você ter uma pneumonia. Uma pneumonia, vamos dizer assim, grave, ela pode te levar a diversos efeitos, inclusive à morte. Eu não estou falando aqui de câncer, né? Eu estou falando de pneumonia, e vai ter perda pulmonar. Já que o agosto branco, ele foca na parte de câncer de pulmão, mas também a gente tem que fazer esse alerta para a parte das doenças respiratórias. Eu tive pneumonia 2 vezes, Vira. Quer dizer que eu estou com o pé na cova já? Não, de forma alguma. Se sua pneumonia se resolveu, vamos dizer assim, da forma comum, você estava lá tossindo e, enfim, tomou antibiótico naquele período e ficou bom, beleza, entendeu? Você teve uma perda pulmonar aí de função insignificante, tá certo? Agora sim, se você teve uma pneumonia que precisou, por exemplo, ser entubado, tomar medicações intravenosas, né? Teve vamos dizer assim, uma área pulmonar atingida muito grande, aí sim, aí tem que prestar atenção, entendeu? E procure aí os colegas especialistas para fazer esse acompanhamento, né? Principalmente, vamos dizer, o pneumologista, né? Eu falei aqui vários bons pneumologistas aqui na nossa cidade, e também o cirurgião torácico, né? Ele pode acompanhar, né, fazer esse acompanhamento. Um abraço para Rodolfo, cirurgião torácico também, para o doutor Eider, né? Já mandei um abraço para o doutor Juarez, doutora Dagijane, e os pneumologistas lá do Hospital Universitário, doutor Ijane Leide, doutor Tiago Fagundes, doutora Andresa Duarte, né, que participam lá. Mandar um abraço para as residentes de pneumologia, doutoras Flores e Shediak também, que muitas vezes escutam a nossa live depois né, com a live já devidamente processada, né? Arquivada. Doutor Uirá, mais uma vez eu só tenho a lhe agradecer, aliás, nós temos a lhe agradecer pelas informações, por essa verdadeira aula no sentido de preservação e cuidado com a saúde. E reforçar, Uirá, na próxima quarta esperamos você aqui mais uma vez ao vivo para trazer um tema novo, uma discussão nova, sempre com essas informações que servem somente e pura e simplesmente para melhorar a qualidade de vida do nosso público ouvinte. É isso aí, Silas e ouvintes, estamos juntos e, se Deus quiser, até a próxima quarta-feira com mais um tema instigante aqui da área de saúde. Um abraço, João, um abraço você que está aí nos acompanhando na nossa live no Instagram, @DRUirapb. E você aí que está dirigindo, por favor, não beba, dirija devagar, siga as leis de trânsito. Um abraço. Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Uirá chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer.